Hoje eu sonhei que morria, achando voltar ao nada, mas despertei admirada na morte plena de vida. E nessa vida na morte, onde acolheu-me a alegria, o belo encantou-me os dias, o bem consolou-me a sorte. Onde as muitas agonias, onde os passos já cansados, pode a morte ter curado as 1000 dores que eu trazia? Mas eu rejuvenescia, bela, leve e tão viva, como eu nunca me sentira na outra vida de onde eu vinha. E aos poucos percebi que nada disso era sonho, que eu só voltava de novo à pátria de onde parti. Só retornava para casa, aos meus amores de sempre, mas voltava diferente, plena do amor que eu doara. Pobres homens que não sabem ou não querem perceber que é preciso merecer viver boa vida na morte. Doar-se ao doar o pão, ouvir com compreensão, mover-se em compaixão ao socorrer o irmão. Sentir o esplendor dos dias, honrá-los com gratidão e a cada dor, cada não, agradecer com alegria. Só assim colhes na vida que te espera além da carne a plena felicidade junto a tuas almas queridas. Mas, se retornas vazio, renasces no chão de dor, para cultivar o amor que não trouxeste contigo. Hoje, particularmente, o nosso assunto fala sobre um ponto que, de certa maneira, é um ponto nevrálgico da doutrina espírita, porque somos uma doutrina imortalista, somos uma doutrina que tem uma significação extremamente relevante. A gente, quando entra em contato com a doutrina espírita, uma coisa muito significativa é essa questão da compreensão de como devem viver os homens para serem espíritos felizes, conforme assevera a questão 982 da obra básica. E é ali, nessa leitura, que a gente consegue ver, através desse poema que a Sâmia emocionante deixou para nós, né? Nós temos a possibilidade de encontrar alguns ingredientes do que fazer. Mas nós encontramos na literatura espírita uma página que está na obra Cartas e Crônicas, no capítulo 4 dessa obra, chamada Treino para a Morte. Um texto escrito por irmão X, que fala especificamente sobre os aspectos do que devemos nós fazer para nos prepararmos para a grande transição. É um texto longo, com uma série de indicativos, de sinalizadores, para que a gente possa fazer essa nossa preparação para a vida após a morte. Então, hoje, a gente vai ter a chance de poder ver esses pontos apresentados pela obra de irmão X, lá nesse capítulo, e nós dividimos esses capítulos em 12 pontos diferentes que a gente consegue coletar dentro dessa mensagem. Então, são 12 itens que irmão X destaca dentro do texto. Então, vamos a eles. Quais seriam esses pontos colocados? Os 3 primeiros pontos que merecem destaque dentro dessa fala de irmão X são os mesmos apresentados por Albano Couto na mensagem Os Fantasmas da Mente, um texto na página 29 do livro Ceareiros de Volta, onde ele enumera 3 pontos fundamentais que seriam os maiores instrumentos de queda do ser humano durante a existência física. E aí, curiosamente, e não sem nenhuma razão, quando irmão X vai compor as atenções, 12 pontos de atenção
para o preparo para a morte, entre os 12, na cesta de 12 pontos que ele tem, 3 desses pontos são exatamente pontos relacionados com os chamados fantasmas da mente. O primeiro dos fantasmas da mente, que Albano Couto destaca, que Irmão X também destaca, é essa preocupação com as coisas materiais. O apego às coisas materiais, o apego às coisas do mundo, o apego a pessoas, o apego à materialidade, dinheiro, egoísmo, ter tudo para si, querer as posses do mundo. É uma ilusão. Se espíritos somos, por que essa loucura de possuir o que a terra possui, se vai ficar tudo? Se nós não iremos levar absolutamente nada do que a gente tem. Por que a gente se preocupa tanto em ter mais do que precisa, se quando chegar a hora da nossa transição para o mundo espiritual, os nossos pontos de aprendizado, eles serão naturalmente transformados nas nossas vidas como elementos que não terão mais nenhuma significação para o nosso existir. É aí que a gente descobre que nós caminhamos na direção equivocada. Nós caminhamos querendo ter aquilo que não precisaríamos possuir. Então, o primeiro ponto para a gente destacar na nossa noite de hoje, o nosso ponto número 1, é o desapego das coisas materiais. A posse do necessário. Não precisa mais do que é o necessário para viver. Para que acumular? Para que acumular? Esse egoísmo desmedido tem sido, segundo Albano Couto, o primeiro dos fantasmas da mente e aquele para o qual os nossos olhares devem convergir para que isso não se converta num instrumento de queda para nós também. Nós somos apenas usufrutuários, mas mesmo sabendo disso, a gente ainda tem muita dificuldade. Não é que a gente vai viver vestido de saco, costurado do lixo. Não, viva com dignidade. Olha, eu preciso disso, daquilo. Eu preciso para viver, mas às vezes a gente acumula riquezas que a gente nem sabe que tem. Cofres abarrotados de dinheiro que não são necessários para a nossa sobrevivência. Então, esse apego, e eu também não estou dizendo que a gente não possa ter, é não ter apego às coisas. Às vezes a gente tem muito, porque a gente mobiliza muitos empregos, a gente mobiliza a vida de muita gente, a gente mobiliza uma quantidade muito grande de pessoas, oferecemos empregos a dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas. Então, você, evidentemente, mobiliza um recurso grande. Então, esse dinheiro está em movimento, mas o acúmulo que coloca num cofre e que depois gera sofrimento e apego é muito preocupante. O segundo ponto que Albano Couto fala e que o Irmão X também cita é não mais o apego, mas o orgulho, a vontade de poder, de mandar. Porque o orgulho, a vontade de mandar, gera a sensação de que eu tenho mais do que os outros, eu sou mais do que as outras pessoas. Então, isso gera intolerância, os degraus de desprezo. A nossa sociedade cheia de intolerâncias das mais diversas ordens. E o Brasil, Luiz, acredite, está vivendo um período de intolerância política, a coisa mais estranha do mundo, a coisa mais esquisita da nossa história. Nós estamos vendo intolerância política. Por quê? Porque um acha que é mais do que o outro. Não, sou mais do que você. Então, eu tenho o direito de mandar. A vaidade feminina, né? A vaidade feminina. Um batonzinho é bom, né? Mas, assim, às vezes a gente se gasta. E hoje tem até a vaidade masculina das pessoas quererem realmente ter, assim, aquela coisa de não querer nunca envelhecer, querem ficar com 80, com um corpinho de 20. E esse orgulho danado que promove as desigualdades sociais, que promove a guerra,
todos os fenômenos de violência, eles estão armazenados dentro da questão do orgulho, porque eu acho que eu tenho o direito de agredir as outras pessoas. Terceiro fantasma da mente, o último dos fantasmas, e o terceiro ponto da lista de Humberto de Campos, de Irmão X, é o sexo desregrado. A promiscuidade, o desenfrear das emoções afetivas, a falta de controle, de educação, de uso com responsabilidade das energias sexuais. Nós encontramos na obra Vida e Sexo de Emmanuel, logo na introdução, orientações de Emmanuel falando que não é abstinência imposta, mas educação. Não é impulso livre, é responsabilidade. Não é a questão de você querer trabalhar sem qualquer ação de respeito aos outros e a si mesmo. É encontrar o ponto de equilíbrio para o exercício das nossas faculdades genésicas com amor, sabendo com quem, para quê e com quem, por quê e para quê nos relacionamos sexualmente com as outras pessoas. Esses três elementos têm sido os maiores instrumentos de queda, a ponto de Emmanuel dizer que o sexo, ao longo da história, matou mais do que a guerra. E aos erros do amor, nenhum de nós escapou. O sexo mata mais do que a guerra, porque nessa conta estão os alcoólatras, os homicidas, os suicidas, os que se destruíram, os que se infelicitaram, os que entraram em depressão por conta das suas relações afetivas malfadadas e levaram, assim, à morte por conta da depressão justificada pelo mundo afetivo. Então, as nossas experiências do ponto de vista afetivo têm sido um instrumento doloroso para a humanidade. Esses seriam, portanto, os três pontos fundamentais: o apego, que é o materialismo, o poder, que é o orgulho, e a promiscuidade, como os três principais problemas que nós temos, os fantasmas da mente. Em seguida, observando o texto que Irmão X coloca, na nossa preparação para o mundo espiritual, para que a gente não chegue lá muito assustado, ele fala de 4 vícios que a gente precisa cuidar para que a gente não se atrapalhe chegando no mundo espiritual. O primeiro desses vícios que a gente tem são os vícios referentes à questão da alimentação. E aí ele começa discutindo a questão da gula, que é um ponto importante dentro disso. Aqueles de nós que comemos mais do que precisamos, nos alimentamos de maneira irresponsável com relação aos nossos corpos, vai levantar dentro disso um primeiro ponto, que é a gula. Comer demais, querer muito mais do que o corpo precisa. E um segundo ponto, que se atrela a este e que a gente precisa, assim, estar atento, é com relação com o que nos alimentamos. E ele destaca, semelhante a demais obras espíritas, a necessidade de nós revermos as nossas decisões do ponto de vista alimentar, no que diz respeito ao nosso processo de alimentação animal, o fenômeno através do qual nós nos alimentamos das vísceras, das carnes dos animais. Irmão X destaca que o cemitério na barriga será um grave problema para nós. Ele diz isso e, na verdade, o que acontece? Você pode pegar os casos que estão na literatura espírita. Raros são os espíritos que falam disso. Raros são os espíritos que comentam que a gente vai viver uma experiência depois da morte, na qual a nossa alimentação tocou. Pode procurar. Eu tenho várias obras de espíritos falando. Livro O Céu e o Inferno tem 68 casos, nenhum fala de alimentação. Livro
depois da vida de Valdo Franco, não tem nenhum falando de alimentação. E os espíritos realmente não falam muito disso. Então significa que isso não é importante. Ninguém nunca falou, então é porque não é importante. Não, não é por isso. É porque a gente tem tanto problema antes que esse não chega a ser relevante. Nós temos tantos traumas, tantos equívocos, tantas coisas, que isso não nos incomoda, porque nós temos questões maiores para serem desenvolvidas. Mas é muito importante que a gente aprenda a rever a nossa alimentação. Não é porque o fluido do animal vai me fazer mal. É por uma percepção de crueldade que a gente cria o animal para matar e alimentar-se dele. Mas, como diz o Livro dos Espíritos, cada um segundo a sua própria constituição. Há pessoas que têm mais facilidade, então faça. Há pessoas que têm muita dificuldade, então reduza. Não é necessário que a pessoa diga, não, eu vou me impor agora a viver como Gandhi. Gandhi, por exemplo, não comia nem cereal, porque quando ele comia 1 grão de arroz, ele matava um pé de arroz. Então, os cereais ele não comia, só comia frutas e folhas. Então, assim, não precisa chegar nesse nível. Mas se a gente começar a rever a nossa alimentação, já vamos fazer um bom trabalho na melhoria das nossas condições espirituais. E ele destaca, entre os elementos dos 4 vícios que ele vai falar, o vício da alimentação, como sendo um problema relevante para a gente trabalhar. O segundo vício que também está presente na fala de Irmão X é sobre a questão do fumo. Ele comenta a desnecessidade do fumo e o prejuízo que isso nos causa pelo fato de que a ingestão da nicotina, do alcatrão e de todas as demais substâncias que estão contidas no tabagismo produzem uma irritação muito grave nas paredes internas do pulmão, não só do pulmão, mas de todo o trato respiratório, com também expressões na boca, na faringe, que não são efetivamente do aparelho respiratório, mas também ficam comprometidas, assim como os vasos sanguíneos. Então, há uma agressividade muito grande e o fumo, muitas vezes, se justifica pelas reduções dos níveis de ansiedade que ele produz. Nós temos que descobrir outra forma de diminuir a ansiedade, que não seja através de um instrumento tão destrutivo como o fumo. Nós temos que encontrar outras alternativas, e a ciência possui, para que a gente reduza, ou até mesmo a prática de meditação, da yoga, de mudança de vida, de revisão das nossas histórias, redefinição de como são os nossos estilos de vida, para que a ansiedade reduza e nós não sintamos tanta necessidade do fumo. Há pessoas que dizem assim, eu quando não fumo eu fico irritado. Não, não fique irritado. Quando não fuma, fica no seu estado normal. A nicotina abranda a ansiedade, você tem a sensação que está mais calmo. E aí não é que não fumar deixa irritado, é que fumar altera o nosso estado emocional. Por isso que as pessoas, quando estão nervosas, elas tendem a fumar mais. E ele sugere que a gente cuide do fumo por conta dos prejuízos que ele oferece. E nessa mesma esteira, ele vai falar sobre o álcool. Os prejuízos do álcool para a nossa existência. A agressão que ele produz, que não é só no meu corpo, como no caso do fumo, mas ele provoca uma expansão desses efeitos na família, destrói a família, agride as nossas condições profissionais, altera a nossa condição de trabalho e também tem reflexos na sociedade como um todo, na medida em que a questão do álcool pode provocar acidentes, violência, agressões, comportamentos absolutamente equivocados pela dependência que o álcool produz. Às vezes, motivado pela depressão, pela solidão, pela inaceitação da minha realidade, eu bebo para esquecer a realidade na qual eu vivo. Eu bebo não é porque eu quero beber, eu bebo para anestesiar o ego,
para não lembrar a vida miserável que eu penso que eu tenho, para não lembrar o lar, para não lembrar minha saúde, para não lembrar minha solidão, para não relembrar os meus fracassos. Então, eu me escondo atrás do álcool porque ele anestesia as minhas condições espirituais. Após a morte, não haverá mais o álcool. Como eu vou me esconder de mim mesmo quando eu não tiver mais o anestésico do álcool para me ocultar das minhas próprias circunstâncias morais, das próprias histórias que eu trago? Então, eu preciso trabalhar ainda aqui para que eu me liberte dessa dependência, para que eu consiga, de maneira mais efetiva, atuar na vida sem os embaraços dolorosos do processo, do sofrimento que decorre para mim, para meus familiares, para a minha sociedade, quando eu enveredo por essa senda que tem destruído a vida de tantos milhões de pessoas ao longo da história da nossa humanidade. E, evidentemente, se ele fala da alimentação, se ele fala do fumo, se ele fala do álcool, não estão esquecidos os narcóticos, não estão esquecidas as drogas, que são hoje tão mais comuns do que a época em que essa literatura nos foi oferecida. A época quando o irmão X escreveu essa página, algumas das drogas hoje tão agressivas, tão letais, que a nossa sociedade consome de maneira cada vez mais acentuada, ainda não faziam parte da nossa história, não faziam parte do nosso dia a dia. E hoje uma quantidade incontável de lares estão esmagados debaixo do guante da droga, do processo da drogadição, da dependência química e da codependência, que decorre da situação na qual os familiares, arrastados junto com os adictos para os seus processos de drogadição, destroem relações familiares, esfacelam casamentos, desestruturam as relações entre pais e filhos e fazem a desagregação dos laços familiares em função de fragilidades que nós trazemos, exigindo de nós uma tentativa de nós fugirmos desse processo de drogadição. Porque do lado de lá, a droga também não vai existir. O que será de nós que temos vínculos com a drogadição hoje, quando nos transferirmos para o mundo espiritual e enlouquecermos em função da carência daquilo que nos acostumamos a ter? Como será o nosso processo de adaptação na ausência de todos esses elementos dos quais nós nos servimos para nos anestesiarmos das nossas dores, dos nossos conflitos e dos nossos amargos processos de enlouquecimento ao qual a nossa sociedade tem se permitido, do comércio infeliz, através do qual uma quantidade sem número de pessoas tem encontrado a morte, se não física, moral, pela entrega sua aos fracassos das suas próprias histórias de vida. Existe no indivíduo, sim, recursos suficientes para que ele consiga quebrar essas algemas e alcançar, a partir do esforço próprio, a libertação desses processos, dos vícios e da loucura que consome os nossos dias e que nos afoga no mar de sofrimentos. Se nós formos perceber, nós já falamos de 7, 3 que eram os fantasmas da mente. O egoísmo, o materialismo, o orgulho na questão do poder e a promiscuidade. Aqui 3. Depois a alimentação, o fumo, o álcool e agora a drogadição. 7. E como libertarmos-nos desses processos angustiantes, dos vícios que se enraizaram nas nossas almas, vícios que se apresentam como devoradores dos nossos dias, destruidores do nosso futuro e da sanidade das nossas condições de convivência, a possibilidade de nós, de fato, conseguirmos. Como fazer? Nossa sociedade hoje dispõe de uma série de instrumentos a nosso dispor. As terapias,
que são elementos importantes para a reconstrução do nosso ego, a reconstrução das nossas histórias de vida, distante das dependências químicas. São também as outras substâncias terapêuticas, hoje tão desenvolvidas, que diminuem a ansiedade, que melhoram no indivíduo a condição de nós respondermos a todo um chamamento que a vida faz, no sentido de nós mantermos o equilíbrio diante das nossas dificuldades. As drogas que reduzem os dramas da bipolaridade, que facilitam o nosso trato com a nossa depressão, as outras que diminuem a nossa desobediência, aquelas que levantam a nossa condição emocional para que tenhamos melhores condições. Mas, além delas, a prática do bem, o exercício do bem, como sendo um instrumento terapêutico também para o nosso processo de drogadição. Então, se 3 eram os fantasmas da mente, 4 eram os vícios, precisamos encontrar agora os elementos saneadores da nossa condição. Então, se era 3 e depois passou a 4, agora serão quanto? 5. 5 elementos essenciais para que o homem consiga efetivar a sua mudança verdadeira, o seu processo de libertação dessas condições. E o primeiro de todos eles, os 5 elementos solucionadores dos dramas humanos, são apresentados por Irmão X, começando por aquele que, de certa maneira, é a raiz de todos os demais. Chama-se fé. Irmão X recomenda que nós não partamos da vida sem uma fé. Que nós procuremos uma fé religiosa, qualquer que seja, mas que nos conectemos a algo para desenvolver valores espirituais, para nos sentirmos protegidos, guardados, para que tenhamos Deus nas nossas vidas. Reduz os níveis de ansiedade, reduz as nossas necessidades de afogarmos o nosso ego num copo com álcool, reduz as nossas angústias de drogadição, sim, aliadas às substâncias terapêuticas que nós temos, a fé. A fé dá um poder incomensurável ao homem. A fé nos faz um homem de aço. A fé nos faz superar todas as dificuldades, a ter em nós uma força que nunca cessa. E mesmo que, de repente, a existência nos esmague com determinadas dores, com determinadas experiências, em que olhamos para o futuro e dizemos, meu Deus, tudo está perdido, meu Deus, o que será das nossas vidas? Meu Deus, o que será de nós? A fé nos robustece a coragem e nos faz perceber que tudo passará, que as coisas se encontram sob a mão de Deus e que Ele, o governador do universo, governa todas as coisas e que aparentemente aquilo que nos parece ser o fim de tudo há de ser, na verdade, apenas uma fase, como tantas fases a humanidade já viveu. Já vemos períodos dolorosos no Império Romano, períodos horríveis de intolerância na Idade Média, períodos extraordinariamente enlouquecedores no período da Revolução Francesa, períodos amargos do ateísmo do século XIX. Mas todos esses momentos passaram e a fé permaneceu. Todos esses momentos passaram e o homem transitou por essas eras. Habitamos vários corpos, vivemos em várias culturas, choramos tantas vezes a perda dos nossos filhos, o processo de miséria, de fome, de guerra, de destruição, regimes despóticos, autoritarismo, uma série de dores que a nossa humanidade já passou, mas todos os governantes passaram. Todas as fomes, todas as pandemias, todas as guerras,
todos os momentos de destruição que pareciam intermináveis, os períodos de intolerância religiosa que duraram séculos na história da Europa, também passaram. Se eu guardo a fé, se eu guardo a certeza que Deus governa, eu tenho melhores condições de transitar nas estradas do sofrimento com uma força incomensurável. Então, ele nos sugere a fé como elemento iluminador das nossas almas, como o 8º ponto dessa nossa discussão. Ele nos recomenda que procuremos uma fé para que a gente consiga atravessar os dramas da existência com maior força moral, sem desatinos, sem ódios, sem desejos de vingança, porque a fé, ela acerena o coração do homem e reduz nele o desejo de se vingar pessoalmente, porque entende que a vontade do Senhor não é que ninguém manche as suas mãos de sangue, que ninguém exerça a violência entre as criaturas. O 9º ponto colocado dentro dessa discussão, oferecida também como terapia para esses processos, eles são interessantes, mas as drogas que a gente utiliza para diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, elas também podem ser, de alguma forma, alcançadas sem a necessidade da obtenção desses elementos externos, como uma substância química. Nós temos condição de produção em nós de substâncias que são chamadas de neurotransmissores. São elementos que permitem que 2 neurônios consigam comunicar-se entre si. Os neurotransmissores são substâncias que permitem a conexão dos neurônios, facilitando o equilíbrio. Quando os neurotransmissores não estão presentes, essas sinapses não se completam e o indivíduo experimenta uma série de dores amargas, tristeza, depressão, desânimo. Então, nós precisamos gerar neurotransmissores. E tem vários. Ao todo, eles são 7. Tem dopamina, serotonina, tem GABA, tem endorfina, tem vários. Eles estão muito relacionados com exercício físico, alimentação saudável, meditação, prática de esportes. Essas opções de vida mais saudável, elas desenvolvem esses fenômenos da chamada produção dos chamados neurotransmissores. Mas tem um neurotransmissor que hoje nos interessa particular, chamado ocitocina. A ocitocina é uma substância produzida quando a gente realiza o bem. É uma substância maravilhosa. É uma substância extremamente interessante para nós, porque essa substância, ela oferece para a gente o dom de nós sentirmos efetivamente que nós pertencemos a uma coisa maior do que nós. A ocitocina é uma descarga de uma substância que acontece no nosso sistema cerebral, que dá uma sensação de que nós pertencemos a uma coisa. Nós temos uma sensação de pertencimento, uma sensação de que somos poderosos, de que existe poder em nós. Nós temos uma sensação tão intensa. A ocitocina é um hormônio que a gente produz, as mulheres produzem quando amamentam. A sensação de prazer, de alegria que as mães sentem ao amamentar decorre da descarga de ocitocina que acontece. Assim também, as descargas que se dão quando nós fazemos a prática da caridade. Então, a prática da caridade é apontada no texto de Irmão X como um movimento imperioso da criatura para desenvolver a ocitocina e diminuir a necessidade de que nós tenhamos que utilizar de drogas e medicamentos externos para mantermos o nosso equilíbrio emocional. Ame, doe, faça o bem, faça a caridade. Entregue-se ao semelhante, viva o amor, entregue-se ao amor. E com essa dinâmica, automaticamente, nós iremos ter a eclosão dessa descarga que vai produzir na criatura
a sensação de que somos filhos de Deus, reconectando a criatura ao sentimento da filialidade divina. O nosso 10º ponto da nossa noite de hoje, já que a caridade era o 9º e a fé o 8º, o 10º ponto é o trabalho. Que não nos esqueçamos de ser operosos, que não nos condenemos ao ócio, ao desinteresse pela vida, valorizemos a encarnação, valorizemos as possibilidades de servir, que a gente trabalhe, seja útil, sinta o prazer de realizar. Entregue-se a algo que você possa fazer, mas eu não posso mais, eu hoje tenho um impedimento físico. Verifique o que você pode fazer com o que você ainda tem de possibilidades. Eu sou cadeirante. Crie, escreva, produza textos, traduza, pinte, faça algo com as possibilidades que você tem. Eu perdi os braços, fale, grave, dite para que alguém escreva, produza. E se você tem pernas, braços plenamente saudáveis, entregue-se ao exercício daquilo que possa ser útil. Desconheço qualquer espírito que do mundo espiritual veio dizer que lamenta ter sido operoso, que lamenta ter feito bem. Lamento ter feito bem, queria ter feito menos bem. Não conheço nenhum. Todos que eu ouço que reclamam porque não fizeram todo o bem que poderiam fazer. Então, que a gente se dedique a essa questão. Como nosso penúltimo ponto recomendado pelo nosso querido irmão X, nós temos o cumprimento do dever. O cumprimento do dever. O que é o cumprimento do dever? Fazer aquilo que a vida pede que a gente faça. E aqui eu evocaria uma frase de Sócrates. Sócrates, quando perguntado o que é a felicidade, ele respondeu que a felicidade é ser. Felicidade é ser. Esquisito, né? Mas é a fala dele. Por que felicidade é ser? Porque eu sou feliz quando eu sou o que a vida diz que eu sou. Então, muito bem. Você é pai? Sim, eu sou pai. Então, seja. Mas não seja pela metade. Seja pai de verdade. Não seja pela metade. Você é marido? Sou. Então, exerça seu papel de marido. Você é filho? Sou. Então, seja filho. Qual é a profissão que você exerce? Entregue-se à vida, cumpra seu dever. Exerça seus papéis na vida. E aí vou dar uma dica de administração. Não é espiritismo, uma dica da administração. Você pega um papel e coloca nesse papel, nessa folha de papel, 7 papéis que você exerce na vida. O que você é? Até 7, não mais do que 7. Eu sou filho, eu sou pai, sou marido, sou espírita, eu sou, professor. Tá bom. 5 tá bom. Eu sou vizinho, se eu for. Pronto, tá colocado aqui. Aí você pega todos os papéis que você tem e você estabelece um horário da semana para exercer esse papel. Então, primeiro papel meu aqui, eu sou pai. Então, qual é o horário que eu vou ser pai na semana? Vou tirar um horário para meus filhos, vai ser na segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite vai ser um horário que eu vou destinar para os meus filhos. Aí, sou marido. Então, vou tirar um dia que eu vou sair, eu vou para o cinema, eu vou para a praça, eu vou dedicar a minha mulher. Esse dia vai ser dela. Então, vai ser a terça-feira. Eu vou ficar dedicado a ela, a gente vai sair, vamos fazer as coisas, vou para o supermercado, faço. Eu sou filho, aí a gente vai ser filho, tá certo? E aí você vai alocando, sabe para quê? Para que não passe uma semana inteira e você diga assim, meu Deus, passou um mês sem ligar para minha mãe, tem um mês que eu não ligo. Por quê? Porque o papel de filho não está representado. Então, a gente, para não deixar com que os papéis mais importantes que a gente exerce fiquem esquecidos, a gente usa essa agenda simples para não permitir com que isso escorregue.
Não estou dizendo com isso que, olha, eu digo, bom, eu já dei atenção para minha mulher na terça-feira, não vou dar mais atenção na quarta. Não, é que pelo menos nesse dia você está entregue para dar a ela atenção. É o Shabat dos judeus, um dia por semana para a família. Nada impede que o Shabat seja para a família, a sexta seja para o pai, a quinta seja para os filhos, a quarta seja para a gente ler, a terça seja para a gente conversar com os vizinhos, sem falar mal dos outros, a segunda, mais o Shabat, o sábado, era o dia da família, mas não estamos impedidos de criar outros dias na semana para celebrar a vida. O dever, não deixar as questões e não exigir tantos direitos. Estamos numa sociedade hoje, todo mundo quer direito, ninguém quer dever. Deveres, 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 depois os direitos. Nós estamos querendo colocar os direitos e esquecendo dos nossos deveres. E por último, o último ponto apresentado por irmão X nesse texto maravilhoso é que a gente tem que cuidar do testamento para não ter problema com a família. Ele chega até a dizer, olha, cuidado que você pode ter um ataque cardíaco e puf, de uma hora para outra. Deixe tudo escrito para não ter briga, porque é muito ruim depois da morte ver os familiares brigando por aquele pouco que a gente tinha. Então, cuidar do testamento para que não haja briga entre os filhos, entre as filhas, os cunhados, os genros, meu Deus, para que ninguém brigue. Coloque no papel para que você possa ir em paz no dia que o Senhor considerar que seja o dia de voltar. Aqui estão resumidos os 12 pontos que sintetizam a mensagem de o irmão X, um treino para a morte. As minhas considerações finais são simplesmente no sentido de que a gente valorize essa mensagem, que a gente valorize a doutrina espírita, esse manancial de conhecimentos que, meu Deus, o que seria de nós, Luiz, o que seria de nós se essa doutrina não tivesse atravessado o nosso caminho? Onde estaríamos nós hoje se nós não tivéssemos sido beneficiados com tanto esclarecimento? Então, que a gente não desperdice essa oportunidade, sem querer fazer terror na vida de ninguém, mas talvez a gente não tenha essa chance novamente de termos todo esse conhecimento nas nossas mãos. Observe o mundo inteiro e nós, uma minoria pequeníssima, termos acesso a todos esses conhecimentos. Que a gente valorize isso e agradeça a Deus por esse grande instrumento de orientação que a gente tem nos nossos dias. Por isso, a gente vai agradecer a Deus por todas essas coisas. Obrigado, querido Senhor, por haveres colocado ao redor dos nossos passos a mensagem espírita, que alargou os nossos horizontes, nos fez rever os nossos propósitos de vida, trouxe para cada um de nós uma reinterpretação profunda do sentido de família, acerenou as nossas emoções, pacificou os nossos sentimentos e permitiu às nossas almas a coragem dupla para enfrentarmos os desafios da existência. Por isso te agradecemos penhoradamente por essas lições imorredoras que depositaste em derredor de nós, que nos ajudam a enfrentar intimoratos os desafios que a vida nos oferece, na certeza da nossa imortalidade e de um futuro venturoso nos teus braços, Senhor, na medida em que nós formos capazes de viver a tua lei, cheia de amor. Desce assim as tuas bênçãos sobre todos nós, e assim também desce as tuas bênçãos sobre o nosso país, combalido pela nossa intolerância, doente diante das nossas imperfeições morais, que se encastelou nos processos da intolerância política que devora a sanidade da nossa sociedade. Derrama teu amor sobre o país nos dias que se aproximam. Pacifica, dulcifica as relações entre os homens e acerena, Senhor, todos os lados dessa eleição que se aproxima, para que, independente do resultado que aconteça, ao final dos resultados, nos abracemos como irmãos,
como um só povo, reconhecendo o Brasil como a nossa nação e todos nós como um só país. Deita assim as tuas bênçãos sobre nós, protege as nossas almas, nos guarda na tua paz.